Hoje nós estamos fazendo mais um capítulo dessa série do projeto Turismo Rural Memórias Femininas, que é um projeto gravando as memórias da história do turismo rural brasileiro. O recorte é feminino, por quê? Porque historicamente o turismo rural traz um espaço para a mulher rural há 30 anos atrás, que foi um recomeço, né? Foi a formalização, a questão financeira da mulher no campo. Foi muito interessante esse processo. Então, quando foi trazer o recorte, a gente resolveu fazer memórias femininas. Estas memórias, é interessante dizer que ela vai estar sempre num vídeo, num canal do YouTube. Ela é disponível a todos, a pesquisa, a interessados, a estudiosos, a estudantes, de uma forma geral. E é interessante também ressaltar que nós estamos gravando esta série no ano de 2020, um ano que nós estamos vivendo o Covid-19, o mundo está mudando, nós estamos tendo que refletir sobre essa nova mudança, mas nada como refletir o futuro lembrando do passado. É por isso que nós estamos aqui propondo memórias para, no fim dessa série, trazer futuro, pensar no futuro, respeitando o nosso passado. Hoje quem fala com a gente é a Cíntia. A Cíntia é aqui de São Paulo, é da região, trabalha no Senar. Eu vou pedir para que ela se apresente, eu vou pedir para que ela mesma faça a sua apresentação, conte um pouco da sua memória. Mesmo jovem, ela tem uma memória muito intensa de várias regiões, de várias realidades. Cíntia, por favor, seja bem-vinda. Oi, Andréia, minha querida. Muito boa tarde para todo mundo. Fico super honrada de estar aqui com você hoje. Já amei a nossa prosa inicial aqui, antes de entrar no ar. Estava morrendo de saudades. Bom, fico grata também pela jovem, mas estou aqui já no Senar desde 2001. Eu sou formada em hotelaria pelo Senac Águas de São Pedro e em 98, né, que eu fiz a faculdade. Inicialmente eu achei que ia trabalhar dentro de hotel, mas acho que a vida foi me levando para outros caminhos. Eu sou muito grata por isso. Em 2001, eu entrei muito por um acaso no Senar, por conta do projeto que o Senar estava abrindo, junto com o Sebrae. Era um projeto de 2 módulos de turismo rural. Foi o meu primeiro contato, tanto com o Senar quanto com o turismo rural. E depois, em 2002 para 2003, o Senar fez uma proposta de trazer o material do sul do país, que eram 8 módulos, né? A gente rodou 2002 a 2005 com esse material do sul, só que ele tinha umas diferenças culturais grandes, né? E o meu gestor na época, o Teodoro, ele falava que ele queria fazer um material para o estado de São Paulo. E ele reuniu todo o pessoal para fazer esse material. E ele me chamou numa das reuniões e falou se eu poderia coordenar essa organização. Eu estava fazendo a minha pós na USP com a Miriam Rejoves, que era a minha orientadora, e assim, eu falei para ele, olha, Theo, eu até aceito, mas desde que a gente tenha um respaldo técnico, né, acadêmico para isso tudo. E foi quando eu falei com a Miriam, e a Miriam aceitou fazer esse trabalho. Só que aí, no meio do processo todo, eu engravidei, eu já queria engravidar, engravidei da Maia, e a Maia foi gestacionada dentro, junto com esse material. E uma das coisas é que, assim, eu fui comunicar para o Teodoro que eu estava grávida, ele só falou, olha, você faz favor de parir esse material antes de parir essa criança. E realmente o material nasceu 2 meses antes da Maia, a Maia nasceu em setembro, e o material saiu em 2006. Desde 2006, a gente vem trabalhando com esse material no estado todo, né? E assim, são muitas coisas. Se você me falar, a gente já tem coisas
tem memórias? Tem muitas memórias, né? Ouvi há pouco o depoimento e a prosa com a Márcia, né, de São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí, todo o Vale do Paraíba, assim, foi o começo de tudo, onde a gente começou a fazer esse trabalho com turismo rural. A primeira vez que eu fui para lá foi em 2003, quando a Solange, que é uma super coordenadora, me chamou. No começo, ela virou para mim e falou: olha, eu não queria, assim, que São Bento do Sapucaí se tornasse como Campos do Jordão. E nessa época eu me assustei, porque Campos já era uma referência turística e tal. Eu falei: nossa, Solange, mas por que você não quer que o turismo de São Bento seja como de Campos do Jordão, né? E ela me falou o seguinte: olha, eu queria muito que os pequenos proprietários se mantivessem na terra. E em Campos do Jordão teve uma especulação imobiliária muito grande, onde os proprietários acabavam vendendo suas terras, iam para a cidade, acabavam gastando dinheiro que conseguiram com a venda da terra, não tinham mais como produzir, né, só sabiam produzir e acabavam voltando para suas propriedades como caseiros. Ela falou: então, eu não gostaria que isso acontecesse em São Bento. E foi quando, em 2003, a gente começou. A primeira propriedade foi a da Rosana, né? E teve também a propriedade, que hoje é o restaurante Pedra do Baú, né? Que são duas proporções bem diferentes de quando começou, né? E como foi o desenvolvimento no turismo rural. E para mim, hoje é uma coisa que eu coloco muito, né? O tamanho que você quer ser dentro do turismo rural depende do tamanho do seu sonho, né? E qual é o propósito do seu negócio, né? Então, para mim, o turismo rural é um propósito de vida. O dia que eu estive de volta lá em São Bento, quando a gente reuniu todas as pessoas que já tinham feito o programa, a Rosana me falou: olha, Cíntia, muitas pessoas me falaram que gostariam, assim, que se me incentivaram a ter restaurante, a abrir mais a minha propriedade. Mas ela se manteve, ela falou assim: eu quero manter essa coisa da pessoa vir, tomar o café, conversar comigo, ver, né, processar o café, a minha mãe fazia broa de milho. Então, assim, ela pegou bem essa questão e não quis aumentar muito o tamanho e a dimensão da propriedade dela. E eu achei super legal, porque até hoje, assim, eu vou lá, outro dia eu fui gravar com ela para fazer a farinha de milho, né? Ela faz, tem o monjolo, o moinho, tem coisas, assim, deliciosas, né? E é incrível. E tem também, né, o Fabinho, lá do restaurante da Pedra do Baú. Quando ele veio fazer o curso nesse mesmo ano, a gente discutia já bastante essa questão da cozinha, né, da cozinha da roça, do tamanho do restaurante, e a preocupação dele era como que ele começaria com todas as questões da vigilância sanitária. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz um teste. Né? E aí, assim que depois você procura, né, dei as indicações todas para ele de como que era a questão da vigilância sanitária, e a gente começou. Né? E ele já estava com um restaurante lá com 4 mesas, com 4 cadeiras. E aí, teve uma das vezes que eu subi lá para vê-lo, e aí ele me falou: olha, professora, eu estou com hoje o restaurante com uma capacidade para 700 lugares. Ele estava fazendo a última ampliação. Então, hoje, ele tem espaço para casamento. Assim, ele falou: você tem as fotos de quando a gente começou? Eu falei: olha, Fabi, naquela época era disquete. Eu joguei tanto disquete com fotos e tudo, e a gente não achou. Ele gostaria muito de fazer essa retrospectiva de quando começou, né? A cozinha dele era uma cozinha do lado de fora,
né? E hoje são 3 cozinhas industriais, é uma coisa super gigante. Então, assim, São Bento tem muitas, muitas memórias, muita coisa gostosa que foi feita lá. Tem a outra coisa que eu gosto pra caramba, que é o Museu do Carro de Boi. Esses dias eu estava pegando umas fotos e me lembrando que eu acabei pegando McQueen, porque eu me divirto, né, fazendo esse trabalho. Então, a Bernadette, que é a proprietária, ela tem esse espaço lá no bairro do Quilombo, está aberto ao público também, e eu sei que quando a gente foi estruturar o museu, aí eu deitei no carro de boi, deitei, fiz, foi bem divertido. Aí colocamos os carros de boi e eu cheguei em Campinas, morar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, uma coceira, eu achando que era uma alergia, e aí os meus alunos, professor, acho que isso é McQueen. Eu falei, mas quem que pega McQueen, né? Aí, no fim, eu ia em farmácia em São Paulo, as pessoas não sabiam o que era McQueen, eu já estava quase indo para o pet shop para ver o que resolvia daquilo, mas aí depois eles me explicaram, tal, tomei banho né, com os produtos, tudo que precisava para tirar os carrapatos, e foi super legal. Deu super certo, e a Bernadette está lá com o Museu do Carro de Boi. Então, assim, São Bento tem muitas memórias super legais, né? A Márcia mesmo estava falando, né, lá do bairro do Cantagalo, né? A gente fez vários trabalhos lá, né? Inclusive abrindo hospedarias, né, para o roteiro da fé. Então, a gente tem esse trabalho lá, tem toda a parte gastronômica, que eu acho incrível, né? Tem essa questão da Revolução de 32, né? Que eles têm as trincheiras ainda, então a parte histórica e cultural de lá é incrível, né? E tem também aí, né, nessa atuação ainda com a Solange, Santo Antônio do Pinhal, e até estava lembrando hoje de Santo Antônio, porque hoje é dia de Santo Antônio. E lá em Santo Antônio a gente fez 2 anos de curso, e em uma das atividades do programa é trabalhar a questão da identidade e cultura, né? E é o módulo 2 do programa. Então, eu trabalho toda a parte histórica, história do Brasil, história do Estado de São Paulo e história do território. Então, todo patrimônio material e patrimônio imaterial. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que é assim, nesses levantamentos, eu peço que as pessoas me tragam coisas que são muito daquele território. E como era o 2º ano que eu estava trabalhando em Santo Antônio, para mim ainda não tinha achado qual era a identidade turística de Santo Antônio, né? Aí veio uma senhora nessa atividade toda e falou assim, professora, eu posso pegar e te contar uma simpatia de Santo Antônio? Olha, meninas que querem casar, né? Quem sabe? Essa daí ia ficar dita. Aí eu falei, por favor, então conte, né, simpatia. E na hora eu pensei, nossa, como sou burra. Eu estou em Santo Antônio do Pinhal e não pensei em Santo Antônio, né? E aí ela resolveu contar a simpatia. Então ela falou assim, só que essa já não dá para fazer, que tinha que ter feito ontem, né? Que na véspera do dia de Santo Antônio, do dia 12 para o dia 13, então o que ela fez? Ela colocou uma bacia com água no sereno e escreveu o nome de 3 pretendentes. E à meia-noite, quando abre o papelzinho, né? Não sei como abre, mas abre o papelzinho, é o nome do cara que você vai casar. E aí ela fez, só que ela fez um pouco antes, né, essa simpatia, ela colocou, sei lá, umas 10 horas da noite do dia 12, e colocou o nome do primeiro pretendente, falou, Santo Antônio, olha só, é esse que eu quero. Fechou, pôs lá na água, e escreveu 2 outros papeizinhos
com nomes de outros que era só para completar a simpatia. Bom, colocou, e ainda não tinha dado meia-noite, só que ela estava curiosa. Aí ela chegou, olhou, tinha um papel aberto. E não era o nome do cara que ela queria, né? Não era do pretendente que ela queria. Ela fechou o papel de novo, falou: Santo Antônio, não é esse que eu quero. Devolveu para Santo Antônio o pretendente e falou: agora, Santo Antônio, pensa direito que à meia-noite eu volto. Pois bem, ela voltou à meia-noite e o papelzinho era o mesmo papel que estava aberto, e aí ela falou: professora, e é meu marido até hoje. E eu me lembro que eu falei para ela: nossa, se eu fosse ele, juro por Deus, eu não teria casado com a senhora. Porque ele foi ainda a segunda opção, ela devolveu ele 2 vezes para Santo Antônio. Né? Então, assim, aí caiu a ficha, né? O que poderia ser para Santo Antônio? Né? Então, Santo Antônio, e aí depois a gente tem lá em Santo Antônio também uma outra queridíssima, que é a Irene, né? Que ela tem um restaurante também, na estrada que vai para São Bento do Sapucaí, que a gente fez o trabalho lá com ela. É um restaurante que chama Caminho das Gerais, assim, comidas incríveis e doces maravilhosos. E assim, ela tá para lançar agora, ela já vem falando, eu vou fazer a gravação com ela, dos doces de Santo Antônio e dos cartuchos de doces que eram dados nas festas. Então, isso também é um resgate histórico-cultural que foi feito lá e que a Irene tem trabalhado assim lindamente, né, a questão dos doces, né, e os doces de Santo Antônio. Né? Então, São Bento e Santo Antônio tem coisas assim incríveis para a gente trabalhar. Então, antes até da gente começar a conversa aqui, eu nunca tinha feito um levantamento, porque a Márcia tinha perguntado até, né, quantas turmas que eu tinha dado lá em São Bento. Em São Bento foram 8, e depois eu estava mapeando aqui quantos municípios eu já tinha trabalhado, né, nesses anos todos. E, pasma, eu descobri aqui, Andréia, que foram 53 municípios do estado que a gente já fez o trabalho. Então, assim, o Vale do Paraíba tem coisas muito legais, né? Tem também, fiz trabalho em Piquete, em Canas, em Natividade da Serra. Depois aí também tem coisas muito legais, né? Na Grande São Paulo, coisas que eu jamais imaginei, né? Só com o trabalho de turismo rural que eu descobri, e assim, em cada trabalho eu aprendo um pouco de história do Brasil, eu aprendo um pouco da cultura, assim, e eu sou cada vez mais apaixonada, porque não é só a questão, né, desse trabalho só com os produtos, mas é com tudo isso que envolve, né? O produto é a cultura da roça, é dar valor realmente aquilo que a Márcia falou, o que é simples, né? E quando a gente percebe que as pessoas mostram tudo o que elas têm, dividem os sonhos delas com a gente, fala assim que todo ano eu sou muito, muito grata pelas pessoas me darem a oportunidade de sonhar o sonho delas junto, né? Então, abrir um negócio, estruturar um negócio, é uma coisa assim incrível, né? Então, e a gente faz isso, né, de uma maneira que que é gostoso, porque trabalhar com essas pessoas, para mim, nem é um trabalho, nossa, é uma grande diversão. Eu falo assim, que estar viajando, estar na estrada é sempre muito gostoso, né? Em Santa Isabel também teve um trabalho bem legal, que eu gostei bastante, né? Quando eu cheguei, o proprietário queria montar um restaurante caipira, porque ele tinha lá um alambique, o André Falcone. E aí, na hora que ele me leva para conhecer a propriedade, eu chego e vejo assim, um monte
de pés de limão siciliano carregado. Eu falei, nossa, André, que é isso, né? Esse pomar de limão siciliano. E aí ele fala assim, eu produzo e exporto limoncello. Nossa, mas como assim, né? Um produto super diferente e, né? Limão siciliano, que na culinária é incrível, né? Aí ele chegou para mim e falou, olha, professora, na verdade, todos esses pés são originários da Itália, que eu tenho, o meu avô era de lá, então ele trouxe, e a receita do limoncello é dele e tal. E aí eu sei que eles me apresentaram a proposta do restaurante, e aí eu falei, cara, não, eu não vou trabalhar com isso, não vamos trabalhar com comida de roça, apesar de eu ser apaixonada pela comida de roça, mas eu acho que tem tudo a ver se trabalhar algo com uma culinária italiana, né? Com comidas à base de limão siciliano. Aí no outro dia ele chega para mim com um livro de receitas que o avô dele tinha escrito, só de receitas com limão siciliano. E a esposa dele tinha feito gastronomia, né? Então, aí ela abraçou a causa, fez o cardápio, né? A Harumi, que é uma descendente também de japa, como eu, e ela fez todo e tinham pratos incríveis, né? E como a gente estava conversando um pouco antes, a Maia sempre ia comigo, ela sempre viajou, e agora com a pandemia ela tem alguns lugares que eu vou mais longe, ela acaba indo, e ela vivencia muito o turismo rural comigo. E no dia que a gente foi testar um dos pratos, eu pedi para ela, falei, pode ser um espaguete ao sugo para Maia, e para mim eu tinha pedido um fagotinho ao limão.